Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resolução de questões do exame de ordem. Hoje nós vamos resolver as questões de direito constitucional do exame número 42, que foi aplicado no dia 1º de dezembro de 2024. E vocês sabem, a melhor forma de aprender e se preparar para o exame de ordem é resolvendo as questões anteriores. Então, aproveitem para curtir este vídeo e compartilhar com os amigos também. Fica, inclusive, o convite para quem não me segue ainda lá no Instagram, @MarceloValdir e o @MissãoAprovaOAB. Também tem meu e-mail, profmarcelovaldir@gmail, e estou à disposição de vocês aqui nas redes sociais para sanar eventuais dúvidas que vocês tenham sobre o exame de ordem. Muito bem, dito isto, vamos lá então para a resolução do exame 42, que foi aplicado em dezembro de 2024. Nós temos a primeira questão, que era a questão número 11 da prova branca, dizendo o seguinte: no processo legislativo afeto ao projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional, o Congresso Nacional aprovou redação final de ambas. Como divulgado pela imprensa, auxiliares do presidente da República entendiam que tanto o projeto de lei complementar quanto a proposta de emenda constitucional melhor atenderiam aos seus objetivos se fossem suprimidos alguns dispositivos de ambos. Com esta convicção, sugeriram que o presidente usasse do seu poder de veto, a fim de adequar os referidos textos àquilo que entendiam ser melhor para os interesses do país. Sobre o poder de veto do Poder Executivo, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Muito bem, vamos lá então verificar, pessoal, o que nós temos aqui sobre o veto. E é importante vocês lembrarem, com relação à lei complementar, o presidente da República pode sim sancionar ou vetar. No entanto, pessoal, já em relação à emenda constitucional, a situação é diferente. Por quê? Emenda constitucional não passa pelas mãos do presidente da República. Então, o presidente ele até pode sim ser um dos que apresentam a proposta de emenda, mas depois não volta para ele. Diferente do que acontece com a lei complementar e com a lei ordinária, o presidente da República não pode sancionar ou vetar. Não existe esse instituto de sanção ou veto quando se trata de emenda constitucional. Então, o presidente ele pode sim sancionar ou vetar lei complementar e lei ordinária, jamais emenda constitucional. E a promulgação de uma emenda constitucional, ela é feita pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado, e não como acontece com a lei ordinária e a lei complementar, que é feita pelo presidente da República. Então vamos lá verificar as opções que o examinador nos dá. Primeiro, a Constituição da República não concede o poder de veto ao chefe do Poder Executivo. Opa, está errado isso daqui. Tem sim. Poder Executivo, ele tem a possibilidade do veto. Então, essa alternativa está equivocada. O presidente da República pode vetar parte do projeto de lei complementar, mas não tem poderes para fazer o mesmo em relação à proposta de emenda constitucional. Exatamente. Esta é a alternativa correta. As outras dizem: o poder do veto do presidente se restringe às leis ordinárias. Não, o presidente pode sim vetar lei complementar também. Então, está errada esta alternativa. E os dispositivos pertencentes ao projeto de lei complementar e a proposta de emenda constitucional podem ser vetados? Não, emenda constitucional não passa
pela sanção ou veto do presidente da República. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. O presidente pode sim vetar lei complementar, mas não pode vetar uma emenda constitucional. E nós temos como fundamento desta resposta o artigo 66 da nossa Constituição, que trata da questão da sanção ou do veto, e também o artigo 60, parágrafos principalmente 2º e 3º da Constituição, que se referem às emendas constitucionais. A segunda questão número 12 da prova branca, diz: o Conselho Nacional de Justiça recebeu expediente relacionado à atuação de João, juiz de direito do Estado Delta. De acordo com a narrativa em sede cautelar no âmbito de processo penal, João proferiu decisão judicial que violou a ordem constitucional, pois teria condenado uma pessoa sem que ela e seu advogado tivessem participado da colheita da prova. A referida manifestação solicitava, então, que o ato judicial pelo magistrado fosse devidamente revisto pelo CNJ. À luz dessa narrativa, segundo a Constituição da República, assinale a opção que indica corretamente o entendimento a ser adotado pelo CNJ em relação à almejada revisão do ato judicial praticado. Pois bem, aqui nós precisamos lembrar que existe uma divisão do nosso poder judiciário em instâncias. Então, o juiz de primeira instância tem suas decisões que podem ser revistas pelo tribunal em segunda instância. Eventualmente, o tribunal de segunda instância, dependendo da matéria, poderá ter suas decisões revistas pelo STJ e pelo STF. Mas e o CNJ? Onde entra o CNJ nesta história? Vejam, o CNJ, ele integra sim o poder judiciário, mas não diz o direito ao caso concreto. O CNJ não tem função jurisdicional. Ele não diz o direito ao caso concreto. Apenas os órgãos previstos como órgãos judiciais, o STF, os tribunais superiores, segunda instância e primeira instância, é quem podem dizer o direito ao caso concreto. Mas o CNJ, o constituinte reformador, foi muito esperto. Ele colocou o CNJ dentro do poder judiciário, mas sem poder dizer o direito ao caso concreto. Então, vamos lá verificar as opções que o examinador nos dá. O CNJ é parte da estrutura do Poder Judiciário, mas não está constitucionalmente autorizado a rever ou desconstituir decisão judicial em tela. Exatamente. Esta é a opção correta. O CNJ ele tem função apenas administrativa e de fiscalização dos deveres funcionais dos magistrados, além de questões financeiras. Então, questão administrativa, financeira, de fiscalização dos deveres funcionais dos magistrados é atribuição do CNJ. Rever decisão judicial, não. Aí são com os tribunais hierarquicamente superiores a quem proferiu a decisão. As outras opções dizem: a matéria deve ser analisada pelo CNJ, que, por ser órgão do Poder Judiciário, terá plenos poderes para desconstituir a decisão em tela. Não, está errado. O CNJ não tem poderes para isto. O CNJ, por ser órgão de controle externo diretamente vinculado ao Ministério da Justiça, não. O CNJ é órgão do Poder Judiciário. O CNJ não faz parte da estrutura do Poder Judiciário? Faz sim. Está lá na nossa Constituição como órgão do Poder Judiciário. Então vejam que nós temos como fundamento para a resolução desta questão o artigo 92 da Constituição, que diz: são órgãos do Poder Judiciário
E aí elenca todos os órgãos. Inciso 1, o STF. Inciso 1A, o Conselho Nacional de Justiça. E aí, o artigo 103b, ele traz quais são as funções do CNJ. Vejam lá, atuação administrativa e financeira e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Portanto, o CNJ não tem função jurisdicional. Ele não diz o direito ao caso concreto, ok? Outra questão. Algumas lideranças partidárias do Congresso Nacional têm considerado inadequadas as políticas públicas adotadas por diversos estados, as quais, para estas lideranças, não se compatibilizavam com as iniciativas adotadas pela União. Por esta razão, informaram que pretendem propor uma emenda à Constituição da República, segundo a qual qualquer deliberação legislativa estadual pode vir a ser anulada pelo Congresso Nacional, enquanto qualquer ato emanado por governadores pode vir a ser revisto pelo presidente da República. Sobre a hipótese, segundo a ordem jurídica vigente no Brasil, assinale a alternativa correta. Muito bem, nós temos aqui duas questões. Primeiro, separação dos poderes, não é? Poder executivo, legislativo e poder judiciário, e também a autonomia dos entes federados. O nosso país, ele tem como entes federados União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, cada um dentro da sua competência legislativa, não pode intervir na competência do outro. Então, está completamente equivocada esta tentativa por parte de algumas lideranças do Congresso Nacional. Por quê? O presidente da República não pode anular ato do governador de estado, assim como o Congresso Nacional, ele também não vai anular ato praticado pelos deputados estaduais, seguindo normalmente o processo legislativo. Então vamos lá para as alternativas. O Congresso Nacional, investido na função do poder constituinte reformador, lembra que poder reformador é para fazer emenda à Constituição, pode estabelecer essa alteração por se tratar de proposição de emenda à Constituição. Pessoal, vamos lembrar aqui para se fazer uma emenda à Constituição, não é? A chamada PEC, uma proposta de emenda constitucional, nós temos algumas limitações que estão descritas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que são as cláusulas pétreas. E não pode ter uma PEC que verse sobre a forma federativa de Estado e também, então, consequentemente, tirando a autonomia dos entes federados, né? Autogoverno, autoorganização e autoadministração, isso não pode ser alterado por se tratar de cláusula pétrea. E também com relação à separação dos poderes. Então, esta alternativa A está equivocada. Letra B, os Estados-membros, por serem dotados de autonomia, podem ampliar seus poderes, inclusive o direito à secessão, mas não poderiam ter seus atuais poderes restringidos. Não, gente, a autonomia, a Constituição já estabelece qual é a função, qual é a competência de cada ente federado, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E, obviamente, devido ao pacto federativo, não há que se falar no direito de secessão. Então, esta alternativa também está equivocada. O sistema constitucional prevê a subordinação dos poderes dos Estados-membros aos poderes da União. Não, a Constituição traz cada um no seu quadrado, cada um tem a sua atribuição. Então, também está equivocada esta alternativa. E, finalmente, a letra D, uma emenda constitucional com esse teor atacaria frontalmente o princípio federativo,
e por violar cláusula pétrea, seria considerada incompatível com a Constituição. Exatamente. Esta é a alternativa correta. E nós temos como fundamento o artigo 2º da Constituição, o artigo 18, o 34 e o 60, parágrafo 4º. Então, vejam que há fartos dispositivos da nossa Constituição que proíbem esta tentativa do Congresso Nacional de retirar poderes dos estados. Vamos lá para a questão número 4, a 14ª questão da prova branca do exame 42 da prova da OAB. Governador do estado Alfa determinou de forma deliberada que Alfa deixasse de realizar os depósitos para pagamento da dívida fundada que possui com a União. Alertado sobre possíveis consequências jurídico-políticas passíveis de recaírem sobre o estado Alfa, após 2 anos de suspensão dos pagamentos, decidiu consultar o Procurador-Geral do Estado sobre a repercussão que tal situação poderia causar. Ficou 2 anos sem pagar e aí depois quer saber o que pode acontecer, não é? Sobre a hipótese apresentada, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que apresenta corretamente o parecer do Procurador-Geral do Estado. Pessoal, nós temos a independência dos poderes e a autonomia dos entes federados. Nós vimos isso na questão anterior. Só que o artigo 34 da Constituição Federal, ele diz, justamente, trazendo a primazia da autonomia dos entes federados, ele diz lá no artigo 34 da Constituição que a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal. Essa é a regra. A União não pode intervir nos estados e nem no Distrito Federal. Só que o artigo 34 tem uma vírgula. Exceto para. E aí traz 7 hipóteses, 7 incisos, onde, de forma excepcional, permite a intervenção da União nos Estados-membros. E, justamente, o não pagamento por 2 anos da dívida fundada é uma das hipóteses que permite a intervenção federal. Então, vamos lá verificar quais são as opções que o examinador nos traz. O presidente da República poderá decretar intervenção federal no estado Alfa, sendo necessária a apreciação a posteriori do Congresso Nacional. Exatamente, é o que está lá no artigo 34 da Constituição Federal. Vamos só repassar as outras questões, mas já sabendo que esta é a alternativa correta. O Estado Alfa, em razão de sua condição de ente autônomo da República, não se sujeita à intervenção por parte da União. A regra é não intervenção, mas o artigo 34 traz 7 hipóteses onde se permite sim a intervenção. Então está errada esta alternativa. O presidente da República somente poderá decretar intervenção federal no Estado Alfa após decisão judicial por parte do Supremo. Não, o presidente pode decretar também de ofício a intervenção federal, sendo que, posteriormente, o Congresso Nacional vai chancelar esta intervenção que foi feita pelo presidente. Então, está equivocada esta alternativa. O presidente da República poderá decretar intervenção federal no Estado Alfa a ser executada pelo Congresso Nacional diretamente ou por meio da autoridade que indicar. Não, o Congresso só vai apreciar se esta intervenção federal se faz necessária ou não. Então, está equivocada esta alternativa. A letra correta é a letra A, de aprovado, e nós temos como fundamento o artigo 34 da Constituição, que diz: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, e aí você vai lá no inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação, que, letra A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Então,
Este é o fundamento. E vejam que lá no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição, o decreto de intervenção, que especifica amplitude, prazo e condições, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Ok? Vamos para mais uma questão. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alfa, almejando que fosse respeitada a igualdade jurídica entre parlamentares estaduais e federais, e considerando a autonomia dos distintos entes federativos, tensionava levar à votação do plenário da Casa Legislativa projeto de lei que fixa o subsídio dos deputados estaduais em valor idêntico ao dos deputados federais. Opa, então, deputado estadual estava querendo ganhar a mesma coisa, né, o mesmo subsídio que um deputado federal. Com esse objetivo, consultou você, como procurador jurídico da Assembleia Legislativa, a respeito da compatibilidade do projeto de lei com a Constituição da República. Com base na situação descrita no Sistema Jurídico Constitucional Brasileiro de 88, assinale a opção que apresenta corretamente sua resposta. Pessoal, mais uma vez o examinador perguntando sobre forma federada. Vejam, deputado estadual pode ganhar a mesma coisa, ter aí o mesmo salário que um deputado federal? Não, nós temos, obviamente, distinções, porque senão você quebra o Estado. Depois o vereador vai querer ganhar a mesma coisa que um deputado federal. Imagina um vereador de um município pequenininho ganhando a mesma coisa que um deputado federal. Você quebra esse município. Então, a Constituição, ela traz uma porcentagem em relação aos ganhos do deputado estadual, se comparado com o de deputado federal. Então vamos lá verificar quais são as alternativas. A Constituição estabelece que deve haver igualdade jurídica de tratamento entre os parlamentares, sendo assim, o projeto de lei atende aos ditames constitucionais ao igualar o subsídio de deputado estadual ao deputado federal. Não, está errado isso daqui, gente. Senão, pode acontecer aí de até quebrar um Estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado Alfa pode levar à votação o projeto de lei. Entretanto, por se tratar de matéria constitucional, subsídios de parlamentares, a necessidade que o projeto seja aprovado por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. Emenda constitucional, gente, é isso mesmo, né? 3/5 em 2 turnos de votação, por 2 vezes, né, em cada uma das casas. Mas este projeto não pode ser levado à votação de emenda constitucional. Então, também está equivocado. Letra C. Constituição estabelece paridade de subsídios entre deputados estaduais e senadores. Não, gente. Deputado federal e senador têm paridade de subsídios, não deputado estadual. Lembra? Deputado estadual está na Assembleia Legislativa do Estado. Deputado federal e senador, estes sim têm paridade, mas não deputado estadual. Então, também equivocada. A alternativa correta é a letra D de dado. Projeto de lei não está em harmonia com a Constituição, pois o subsídio dos deputados estaduais está limitado ao máximo a 75% do subsídio estabelecido para os deputados federais. Esta é a alternativa correta. E vejam que o fundamento para isto está lá no artigo 27 da Constituição, no parágrafo 2º, que estabelece que o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Então, é a lei, não é, que vai estabelecer qual é o valor, até para não quebrar o Estado. Na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido para os deputados federais. Então, o
artigo 27, parágrafo 2º da Constituição, nos traz este valor máximo que o deputado estadual pode receber, ok? Vamos lá para a nossa última questão. Questão número 16. Renato Carlos, renomado pianista, foi convidado para se apresentar em um grande evento musical internacional sediado no Brasil. Ao tentar se inscrever no evento, foi informado de que era obrigatório estar inscrito em uma ordem dos músicos para poder se apresentar publicamente no país. Surpreendido com a informação, procurou você, como advogado, e solicitou que fosse analisada a compatibilidade da exigência com o sistema jurídico constitucional brasileiro. Em relação à exigência, assinale a opção que indica corretamente a orientação dada. Pessoal, nós temos algumas limitações em relação ao exercício da profissão, como, por exemplo, do advogado. Então, para que um advogado venha a exercer a função de advogado aqui no Brasil, ele precisa observar o que diz a lei. Então, a própria Constituição Federal estabelece esta limitação. Mas, no que se refere à apresentação artística, aí não. Não pode ter esta limitação, porque a Constituição não permite qualquer ressalva. Então, vamos lá verificar as opções. É válida, pois se harmoniza com o poder regulamentar das entidades de classe, regra a ser observada no exercício profissional no Brasil. Não, está equivocada esta alternativa. Viola a ordem constitucional, pois a liberdade profissional é um direito com alto grau de compatibilidade, sendo vedado ao legislador estabelecer condições para o seu exercício. Não, com relação à liberdade profissional, o constituinte pode sim limitar, tanto que limita a profissão do advogado, por exemplo. Então, está também equivocada. Está de acordo com a Constituição, pois visa zelar pelo regular exercício da profissão de músico no país, garantindo maior qualidade de desempenho profissional, também equivocada, e a alternativa correta é a letra D de dado. Encontra-se em desacordo com a Constituição, pois, além de não proteger interesse público relevante, viola o princípio da liberdade de expressão artística. É o que diz o artigo 5º, inciso 9º. Vejam, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou de licença. Então, não precisa desta licença da Ordem dos Músicos. Com isso, nós fechamos todas as questões do exame número 42 da prova da OAB. Espero que com isto tenha esclarecido aí alguns pontos que muitos alunos sentem dificuldade em direito constitucional, principalmente nesta última questão, versando sobre liberdade de expressão e também muitas questões sobre a forma federada de Estado. Mais uma vez, pessoal, agradeço a atenção de todos. Estou à disposição caso tenham algumas dúvidas sobre o exame de ordem. Basta me seguir lá no meu canal do YouTube e também aqui no Instagram, no @Marcelo Valdir ou @Missão Aprova OAB. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.